a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem médica especialista de ginecologia e obstetrícia, atualmente a trabalhar no Hospital de Santa Maria. Diz que adora a profissão. Quantos médicos terão o privilégio de trabalhar de madrugada para no final ter famílias e até ela própria a chorar de alegria? Sente que a empatia é a chave do negócio e que a comunicação com a mulher, a doente ou a grávida é fundamental para conseguir bons desfechos. Preocupa-na muito o caminho de desconfiança e medo que a obstetrícia tem percorrido nos últimos anos com a chamada violência obstétrica e gostava muito de poder contribuir para uma melhor ginecologia obstetrícia em Portugal. Gosta de pensar no ginecologista como o médico da mulher, que pode ter um papel fundamental em vários momentos da vida. Nasceu em Lisboa e por Lisboa foi criada, mas tem uma costela transmontana. Os avós maternos são de Terras do Boro, no Gerês, distrito de Braga, onde foram passadas tantas semanas de verão. O Colégio Salesiano Oficinas de São José, em Lisboa, onde andou do 5º ao 12º ano, foi a escola que mais a marcou. Vinha de uma escola de freiras, muito mais pequena, e ser uma miúda tímida, que tinha sempre as melhores notas, dificultou ao início a integração. Chegou a informar a mãe de que não queria estudar mais e não se lembra de como é que a conseguiram convencer do contrário. Adorava matemática, fisicoquímica e português. Foi para a medicina incentivada pela família, motivada talvez pelo clichê de ser boa aluna e por a medicina teoricamente ser uma boa profissão, embora infelizmente e atualmente cada vez menos. Interessavam-lhe a psiquiatria e as neurociências, mas acabou por escolher a ginecologia obstetrícia, uma área que não lhe despertava particular interesse. Catarina Reis de Carvalho, muito bem-vinda. Como é que a ginecologia passa de desinteressante a super interessante para ti? Olá Diana, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar neste programa, que já ouvia antes, e muitos parabéns por este projeto. É de facto incrível. Connosco. Então, de facto, eu não estava à espera de acabar em ginecologia e obstetrícia. Eu tinha visto outras áreas. Eu queria, na altura, mesmo antes de escolher, portanto, nós fazemos o curso, depois fazemos um exame e no final temos ali um ano de espera onde andamos a experimentar várias áreas. Eu queria neurocirurgia, ou pensei nisso. A história pela qual eu fui para a ginecologia e obstetrícia é assim meio estranha, porque foi uma pessoa que eu encontrei na rua, e que eu na altura nem sequer percebi muito bem de onde é que eu a conhecia, e só mais tarde é que percebi, é um médico que trabalha no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, e eu juro que isto é real. Sim. E depois, umas noites mais tarde, mesmo antes de escolher, eu sonhei. Com ele? Não, tive um sonho que estava assim num tribunal e que me diziam para eu escolher, e eu perguntava se havia neurocirurgia em São José, que era o que eu queria. E diziam-me, sim senhora. Eu, então quero essa. Quando cheguei cá fora, eu estava toda contente e alguém me disse, sua parva, devias ter escolhido o ginecologia em Santa Maria. E eu acordei assim em sobressalto e pensei, se calhar devia, e se tiver lá a vaga vou escolher. Basicamente, é esta a história. É assim um bocadinho estranha do porquê que eu fui para a ginecologia e obstetrícia, mas faz-me sentir que tinha mesmo que ser, sabes? Sim, uma ginecologista acompanha a vida de uma mulher em períodos muito diferentes da sua vida, não só na gravidez, certo? Exatamente, portanto, uma das coisas que eu mais gosto na minha área é desde que tu tens uma adolescente, assim, também acompanhamos crianças, mas principalmente a partir da adolescência, e acompanhamos depois ao longo da sua vida adulta, na parte da gravidez e depois na menopausa, que também é uma fase muito importante da nossa vida, porque nós vivemos 1/3 da nossa vida em menopausa e, portanto, não podemos de todo negligenciá-la. Olha, e a partir de quando é que uma mulher deve procurar uma ginecologista? Que se não tiver nenhum sintoma e se for saudável, devem ser as adolescentes, normalmente são as mães que levam a primeira vez a filha ao ginecologista a partir do momento que surge a primeira menstruação, porque há sempre algumas questões, e depois mais para a frente vão surgindo questões também da contracepção e, portanto, normalmente esse é o primeiro contacto com a ginecologia. Sim, eu lembro-me de ouvir dizer que uma mulher deve ir ao ginecologista, ou uma menina, uma rapariga, depois da primeira relação sexual. Isto é verdadeiro? Eu acho que depois da primeira relação sexual é ainda mais importante, porque aí já vai haver uma observação ginecológica. Não existe uma observação ginecológica antes, mas muitas vezes é necessário, ou porque há muitas dores durante o período menstrual, desmenorreia, ou porque tem períodos menstruais muito abundantes, ou porque a adolescente tem muitas dúvidas e a mãe quer que converse com o médico, então aí costumamos ver antes, mas eu diria que a partir do momento em que se inicia a vida sexual é particularmente importante. Então, mulheres que nos estão a ouvir de 25 anos e 30 que nunca tenham ido ao ginecologista, está na altura de marcarem uma consulta? É para ir. E olha, depois de quanto em quanto tempo? Aquilo que está recomendado são visitas anuais. Mulheres assintomáticas.
E depois há Sim. rotinas de rastreios em que os mais importantes é o rastreio do cancro do colo do útero e depois mais tarde o rastreio do cancro da mama. São aqueles rastreios que são os mais importantes e que têm uma rotina própria. Sim, eu ia perguntar-te, Catarina, até quando é que precisamos de um ginecologista, já que disseste durante a menopausa, até ao fim da vida? Até ao fim da vida, eu acho que sim, porque há sempre questões, vai depender um bocadinho muito da mulher, tudo isto é muito individualizado. Mas mesmo que não tenham um parceiro sexual, mesmo que não tenham nenhuma queixa específica, temos sempre a questão mamária, que também é o ginecologista obstetra que gere, e há sempre sintomas, portanto a ginecologia obstetrícia nem sempre é rotina, às vezes há sintomas e é uma dor de barriga, uma comoção, e isso é que faz que as mulheres vão também ao ginecologista, portanto eu diria que é sempre. Que sinais de alerta é que um corpo de uma mulher pode dar que indica que ela deve procurar um especialista nesta área? São tantos, depende, porque há tantas doenças envolvidas. Eu acho que um dos mais importantes, e que eu acho que até é importante nós falarmos, porque é uma doença que de antes não se falava quase nada e começa-se a falar cada vez mais, está relacionado com a dor durante a menstruação, que nós chamamos na medicina de dismenorreia. E endometriose? É isso que eu vou falar, exatamente. Portanto, 95% das mulheres têm alguma dor durante o período menstrual, mas às vezes essa dor é completamente incapacitante, a mulher que não sai, que só fica em casa, que tem que fazer muitos medicamentos para a dor, e isso já não é normal. E então essas mulheres, principalmente se associar a dor durante a relação sexual, dor fora do período menstrual, é possível que tenha esta doença que tu falaste, que é a endometriose, que é uma doença que é muito incapacitante e que faz sofrer 10% das mulheres portuguesas e que, portanto, é um dos sintomas que eu diria que, sem dúvida, às vezes é desvalorizado, mas que deve fazer ir ao ginecologista. Sim, eu não vou desvalorizar a endometriose, porque é um tema importante, mas já tivemos aqui um episódio recente sobre este tema, portanto vou saltar para outras doenças desta área. Que doenças, que patologias pode haver dentro desta área em que é especialista? Cancro da mama, cancro do colo do útero? Sim, da parte oncológica, portanto, tudo o que seja a parte oncológica, aquilo que é as grandes áreas, são o cancro da mama, sem dúvida nenhuma, que afeta muitas mulheres. O cancro do colo do útero, que felizmente existe cada vez menos, em Portugal especificamente. É um cancro que se está a tentar praticamente erradicar de todo o mundo. Graças à vacina? Graças à vacina, porque é um cancro que na maior parte dos casos, 98% dos casos é causado por um vírus, o vírus do papiloma humano, e portanto existe uma vacina para esse vírus. E isso tem feito diminuir, isso associado aos rastreios, tem feito diminuir muito os casos de cancro do colo do útero, ainda existe, ainda é importante manter os rastreios e incentivar a vacinação, mas tem vindo a diminuir. Depois temos o cancro do ovário, que é um cancro existem obviamente vários tipos histológicos, mas que é um cancro com grande índice de mortalidade e muito silencioso. Quando aparecem os sintomas, muitas vezes já está numa fase avançada e, portanto, é um cancro que é terrível por isso, tem uma taxa de mortalidade aos 5 anos muito alta. E depois, basicamente, nós, da parte oncológica, podemos ter cancro em quase todos os sítios, na vagina, na vulva, pronto. E depois tem muitas zonas que são benignas, muitas áreas que são benignas. Temos os miomas, toda a gente já ouviu falar de miomas uterinos. A candidíase, infecções vaginais, infecções de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Há tantas coisas. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, sentes que esta geração está devidamente informada? Nós queremos acreditar que sim, mas às vezes não sei se acho que é sabem, assim. acima de tudo, aquelas que são mais faladas. Sim. HIV, sífilis, aquela que é mais falada, mas há muitas outras que afetam muito, que não têm tantos sintomas. Aliás, muitas delas são assintomáticas, como o caso da clamídia, que tem uma prevalência muito importante na população jovem e que pode causar problemas de infertilidade e que, portanto, se não for tratada. E olha, atualmente todos os ginecologistas são também obstetras, certo? Sim. Nem sempre foi assim. A ginecologia vem da cirurgia geral, portanto, inicialmente vinham de médicos que vinham da área da cirurgia geral e, portanto, não faziam tudo em conjunto. Mas há muitos anos que é assim, juntamente com as duas áreas. Sim. Entrando aqui na obstetrícia, esta palavra às vezes difícil de dizer, o termo obstetrícia vem da palavra latina obstetrix, que vem do verbo obstare, que significa ficar ao lado, que é o que uma obstetra faz perante uma mulher uma gestante, é uma área da medicina que estuda a reprodução na mulher e tem estado muitas vezes nas notícias
por causa da violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? A violência obstétrica é o termo que é o mais comum, mas eu tenho que fazer aqui o parênteses, que é um termo que os ginecologistas obstetras têm muita reticência a usar, porque é um termo muito agressivo. Normalmente usamos maus tratos obstétricos, não é que não queremos desvalorizar, nem pouco mais ou menos, mas o termo violência, muitos dizem que são só palavras, mas eu acho que enquanto jornalista tu percebes que as palavras são muito importantes e acaba por criar uma relação muita ansiedade nas grávidas. Mas basicamente os maus tratos obstétricos é quando durante o trabalho de parto ou durante a gravidez existe um abuso físico ou psicológico, seja por palavras, seja através de atos não consentidos, daquela mulher, que no fundo, e a sua definição mais basal, é quando a mulher perde a autonomia do seu corpo durante o decurso da sua gravidez ou parto. E como é que se identifica e como é que se denuncia? Violência, esta expressão que tu não gostas, a violência obstétrica, que apesar de ser uma expressão tão violenta, é a expressão que tem ganhado espaço. Sim, tem ganhado espaço e a violência obstétrica é uma coisa que já se fala há muito tempo. Isto começou na América, começou a ser mais falado na América do Sul, sim, no Brasil, onde de facto nós sabemos e que é o país com mais cesarianas no mundo e de facto existem algumas situações que não correm tão bem e acima de tudo, e assim muitas vezes é mesmo violência obstétrica quando nós falamos dos países em desenvolvimento que têm índices de violência muito altos. Em Portugal, como é que se identifica? Eu acho que isso está em cada mulher, não é? Se tu sentes que não foste bem tratada, se tu sentes que estão a violar os teus direitos enquanto mulher, que estás a perder a autonomia do teu corpo, então isso vai ser uma coisa muito pessoal. Até por isso é difícil, que é um maus tratos obstétricos pode não ser para outra pessoa, porque nós somos todas tão diferentes. E portanto é um bocadinho difícil. Como se denuncia? Tens do ponto de vista legal, podes denunciar à Ordem dos Médicos, existem associações contra a violência obstétrica, onde também pode ser denunciada, mas eu acho que, sabes que mais importante do que isso, eu acho que se tem criado, eu estive grávida há pouco tempo e portanto consegui acompanhar um bocadinho o outro lado. Sim. E eu acho que apesar de ser muito, e quero aqui frisar, muito importante que se discuta estes maus tratos obstétricos, porque está a fazer com que a própria medicina, no fundo a medicina tem vindo a melhorar também. E aquilo que são os médicos de antigamente ou que são as práticas de antigamente não tem nada a ver com o que acontece agora. E as pessoas estão a melhorar, estão a informar-se, estão a ficar cada vez melhores. E eu acho que a imagem também que se está a dar, muito propagada pelas redes sociais, é quase como se fosse um campo de batalha, uma sala de partos. E eu cheguei a ver numa página no Instagram que o mais provável se entrar numa sala de partos é que seja vítima de violência obstétrica. E eu acho que isto é errado e é perigoso que se diga, porque eu ponho-me na situação de uma grávida. Causa alarme, não é? Muito. Casa. E muitas vezes depois existe ansiedade, existe revolta e existe desconfiança para a equipa médica. E eu acho que isso é de facto muito problemático. Olha, e como é que se escolhe um especialista em obstetrícia? Parece-me que um ginecologista é uma coisa mais fácil é o que nos aparecer no sítio onde nós podemos ir, mas um obstetra investiga a gestação, o parto, o pós-parto, nos seus aspectos fisiológicos e patológicos, tem um papel fundamental na vida de uma mulher, de um casal. Como é que se escolhe um obstetra? Tu como é que escolheste o teu? Tu tiveste ginecologista antes de seres tu própria uma ginecologista obstetra? Eu acho que a razão pela qual é mais difícil ou mais fácil é porque é pelo peso que nós damos ao momento, não é? É muito mais importante ter um bom obstetra do que tu saudável, se for saudável. E por causa destas notícias, sabes? Este alarme social Este alarme social tem sido de facto problemático e as redes sociais não têm ajudado. Mas também não acontece isto em Portugal. Claro que nós temos muitos tipos de Portugal e Lisboa é sempre privilegia sempre isso. Mas pronto, a tua pergunta, eu acho que tens que escolher alguém em quem confies e que tenha uma filosofia com a qual tu te identifiques. Vou explicar. Mesmo quando amigas minhas me perguntam opiniões de ginecologistas obstetras, eu, de acordo com a minha amiga e com aquilo que eu conheço dela, vou escolher pessoas diferentes, porque os médicos também são diferentes. Sim. Imagina, tu hoje em dia, tanto tens mulheres que pretendem uma cesariana a pedido, isto também é um tema muito controverso, cesariana a pedido, como tens mulheres que querem ter o parto sem epidural e sem intervenção médica praticamente
cientificamente e, portanto, obrigatoriamente o especialista vai ter que ser diferente, mas eu acho que o mais importante é que seja uma pessoa em que tu confies. Só que o problema, deixa-me só dizer, o grande problema é que escolher o ginecologista obstetra é algo que está na mão, é só possível para algumas Para pessoas. algumas, exatamente. Só para as pessoas que têm capacidade de escolher a medicina privada, porque um dos grandes problemas é que quem vai, e por isso é que os maus tratos obstétricos aparecem mais nos hospitais públicos, é porque tu não escolhes um médico no hospital público, é o médico da equipa que estiver de urgência naquele dia. Dizias que há alguma controvérsia à volta da cesariana e parece que há muita controvérsia à volta de tudo o que é parto, apesar do parto ser uma realidade da humanidade, desde que a humanidade existe. Quais é que achas que são as principais qualidades de um bom ginecologista e obstetra? Eu acho que as principais qualidades, para além do conhecimento científico, isso é base, não é? Tem que ser uma pessoa atualizada, que tenha um bom conhecimento científico. Eu acho que o importante é que saiba estabelecer uma relação de confiança com o médico, e por isso é que tu dizias há pouco na tua introdução, e de facto é verdade que eu acho que a empatia e a comunicação com a grávida, na altura estamos a falar da grávida, é o mais importante, porque tu precisas... Não vale a pena tu ser seguida por um médico no qual não confias, porque é certo que tu não vais ficar satisfeita, porque o parto é um processo que não é controlável. A não ser que faças de facto uma cesariana eletiva, ou seja, uma cesariana que à partida vais fazer uma cesariana, não é um processo que tu tenhas a mão nisso. E, portanto, se alguma coisa correr fora daquilo que tu imaginas, é muito importante que tu confies na pessoa que está a gerir o trabalho de parto e que tu saibas explicar o porquê de cada situação e aconselhar momento a momento. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto vai assinalar no dia 25 de novembro o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com o lançamento da campanha pelo fim da violência obstétrica, apelando a um parto respeitado para todas as mulheres. O que é um parto respeitado? E é um parto respeitado que corresponde à maioria das situações de parto? Estás a fazer perguntas muito difíceis para eu me enfiar em problemas. Mas essa expressão tem-se ouvido muito, um parto respeitado. Eu gosto desta expressão, um parto respeitado. Eu acho que um parto respeitado é um parto onde a mulher se sentiu respeitada nos seus desejos. Agora, eu acho que é muito importante. Se calhar também estiveste a fazer pesquisa nesse tema de coisas como o plano de parto. O plano de parto é uma folha onde as mulheres dizem coisas que gostariam de como fosse o seu parto. E eu acho que isso é interessante na sua essência, porque é engraçado e é importante tu imaginares como é que gostarias que fosse o teu parto. Rápido e indolor. Rápido e indolor, mas é o que as mulheres querem, não é? Não é. Não. Quantas mulheres é que não querem ter um parto epidural? E querem ter um parto, demora o tempo que... Percebes? Por isso é que há tanta controvérsia, é tão difícil. Quantas mulheres é que não querem ter... Não há um livro de regras. Há um livro de guidelines obstétricas, não é? Há conselhos que tu podes dar, mas há muitas outras coisas que são muito importantes e às vezes falta-nos tempo na prática para explicar. Vou dar um exemplo. Há muita controvérsia porque é que as mulheres precisam de um acesso. Portanto, o acesso é uma canalização da veia na altura do trabalho de parto, que fica colocado, pelo menos no hospital onde eu trabalho, e penso que na maior parte dos hospitais, fica colocado durante todo o trabalho de parto e que pode não servir para nada. Mas ele é colocado logo no início e muitas mulheres perguntam porque é que eu tenho que colocar se pode não ser necessário e não querem colocar. Mas tu puderes explicar-lhes, se conseguires ter tempo para lhes explicar que a razão pela qual tens de colocar um acesso é porque na obstetrícia podemos ter 3, 4 minutos para resolver uma situação de risco para a mãe ou para o bebê e que não podemos perder 2 deles ou 3 deles a canalizar o acesso nessa altura e que pode depender disso a vida e é uma questão de segurança, se calhar as pessoas aceitam muito melhor, porque entendem porque é que tu estás a colocar aquele acesso venoso. É um dos exemplos que se dá. Sim, tu tens investido na investigação científica e estás a fazer neste momento um doutoramento, certo? Exatamente. Na área da monitorização fetal intraparto. Isto é o quê? Vários palavrões juntos. Então é assim, monitorização, portanto ver como é que estão os batimentos cardíacos do bebê durante, portanto, feto fetal, durante o trabalho de parto. Então, o que é que acontece? Desde o início do século XX que se começou a ouvir os batimentos do bebê com uns instrumentos próprios, parecem assim um cone, para ouvirmos o batimento dos bebés. E depois o tempo foi evoluindo e há cerca de 50 anos nós temos uma coisa chamada CTG, cardiotocografia. Todas as mulheres grávidas sabem o que é. Uns cintos que se colocam na barriga das grávidas e que se vai ouvir os batimentos cardíacos e se vai sentir também as contrações. Portanto, isso serve para eu conseguir ver se o bebê está bem durante o trabalho de parto. O trabalho de parto é muito difícil para os bebés, porque tu tens contrações, quando o útero contrai, o bebê passa a receber menos sangue, porque
quando tu apertas não passa sangue para o bebê, e portanto se for um bebê com poucas reservas, ou um trabalho de parto muito prolongado, ou se houver uma infecção, ou porque, seja por que motivos for, pode haver problemas no bebê. Então inventou-se esse CTG há cerca de 50 anos, que permite ver os batimentos cardíacos do bebê. Qual é que é o problema? Esse CTG é muito sensível. O que é que isto significa? Significa que ele vai apanhar praticamente todos, mais de 90% dos casos em que os bebés não estão bem durante o trabalho de parto. No entanto, é pouco específico. O que é que isto significa? Que vai apanhar, imagina, 10 bebés, que aquilo é um traçado, como se fosse não é bem um eletrocardiograma, porque isso é aquilo que eu estou a estudar, mas vai haver assim um traçado de batimentos cardíacos. E ao ser pouco específico, o que acontece é que vai encontrar bebés que têm estes traçados maus, mas que estão bem. Então o que é que se começou a perceber? Começava a haver intervenção demais. O que é que são intervenções demais? Cesarianas, partos instrumentados, começava a haver demais pelo medo que o bebê não estivesse bem. Isso também não é bom, porque nós na medicina temos que ter uma balança entre aquilo que é o risco e é o benefício de cada intervenção que nós fazemos. Pronto, então havendo este problema no CTG, estudam-se outros métodos, incluindo aquele que eu estou a estudar, que é como se fosse um eletrocardiograma que nós fazemos já ao nosso coração, mas ao coração do bebê, e que vai permitir ver se o bebê está bem durante o trabalho de parto, esperando nós não tendo essas limitações do CTG, que existem várias. Sim, e de que forma é que a tua pós-graduação em investigação clínica com a Harvard Medical School, em parceria com a FCT, foi fundamental para te guiar neste processo? Foi fundamental porque eu aprendi os básicos da investigação científica, que é uma coisa que nós não falamos assim tanto durante o curso, como escolher os doentes, como escolher os critérios de inclusão, como recrutares, como fazer um consentimento informado, que é uma coisa que todos os estudos têm que ter, para os doentes saberem porque é que estão a participar naquele estudo, e também a própria análise estatística, como publicar, como escolher a revista onde tu vais publicar. Portanto, isso é uma pós-graduação de 2 anos, que foi muito útil nesse sentido para me explicar todos esses fundamentos. Olha, tu já te queixaste aqui de perguntas difíceis, mas eu tenho que te fazer a pergunta que não quero calar, Catarina, que é: como é que vai a saúde materna e infantil em Portugal? Temos lido notícias assustadoras, assustam qualquer mulher que pensa em ter filhos, como por exemplo um bebé que morreu nas Caldas da Rainha, alegadamente por não haver ninguém nas urgências para fazer aquele parto, ou não foi a tempo de trazermos o bebé a esta vida com vida, e uma grávida, por exemplo, que percorre mais de 100 km para conseguir encontrar uma maternidade aberta. Vai bem a saúde materna e infantil em Portugal? Eu acho que não vai por esses motivos que tu disseste. Eu acho que do ponto de vista científico, e mais uma vez, eu trabalho num hospital central. A realidade num hospital central não é a realidade de um hospital mais distrital, principalmente se for fora de Lisboa. Nas Caldas, na Covilhã, etc. Não é a mesma coisa, mas eu acho que do ponto de vista científico a medicina é boa em Portugal. Agora temos uma enorme limitação de recursos, e isto foi particularmente, esses casos que tu falaste são particularmente, mostraram-nos isso particularmente durante o verão. O caso das Caldas que tu falaste não é que os médicos não estivessem lá, mas eles estavam a operar uma cesariana e, portanto, quando não podem sair naquele momento porque estão a operar uma cesariana, e às vezes não conseguem chegar a todo lado, e houve essa falta de recursos para manter. Falta de recursos humanos, que é um problema do SNS no geral? No geral, fora de recursos humanos, e muitas vezes físicos também, mesmo infraestruturas que sejam adequadas para o trabalho, e por isso às vezes também é um bocadinho ingrato a falar tanto desses maus tratos obstétricos quando há coisas que tu também não podes dar porque também não tens. Fala-se muito em certas partes na água, por exemplo, uma coisa que o Serviço Nacional de Saúde, na maior parte dos hospitais, não consegue oferecer às grávidas. E também há uma tendência, não sei se a tendência é a palavra certa, mas de fazer partos caseiros, partos em casa. Sim, isso continua a ser bastante residual na nossa sociedade, mas se nós pensarmos que nos anos 60 tu tinhas mais de metade dos partos em casa, que o facto dos partos terem mudado para o hospital melhorou tanto a nossa saúde materna e neonatal. Agora voltares a fazer partos em casa não deixa de me fazer pensar um pouco se será a melhor ideia, até porque os partos em casa existem noutros países, mas em muitos países também estes partos estão regulamentados, ou seja, existem mecanismos em situação de emergência, no caso das coisas não estarem a correr bem, existe uma ambulância preparada para assistir aquela mulher, porque tu
tens uma situação teoricamente de baixo risco, mas pode mudar completamente no decurso do trabalho de parto. Pode ser, pode tornar-se emergente naquele momento e não tens tempo para chegar ao hospital, principalmente se ainda fores ligar à ambulância e a ambulância chegar, avaliar e ir para o hospital. E, portanto, acho que não seria algo que eu fizesse, nem que recomendasse a alguém próximo. Acho que temos que perceber o que é que as mulheres pensam que ganham em ter um parto em casa e tentar colmatar essa falha para dar um bom ambiente no hospital. O Ministério da Saúde neste momento está a analisar a proposta de peritos que apontam fecho de várias urgências de ginecologia e obstetrícia, até 6 pelo menos. O Expresso acrescenta também a Covilhã. A notícia original falava dos hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa de Varzim. O ministro Manuel Pizarro diz que ainda não está decidido. Achas que esta reestruturação das maternidades no país pode ser o primeiro passo para mudanças noutras áreas do SNS? Sim, eu acho que esta reestruturação, no fundo, ela não devia ser necessária. Devia haver profissionais de saúde suficientes para ter estas maternidades a funcionar, até porque há partos suficientes para isso. Há a haver uma grande fuga de partos para o privado, para as pessoas não sentirem essa confiança. Eu não sei se é o que deveria acontecer, mas se é uma alternativa para tentar resolver uma situação a mais curto prazo. Embora me pareça que seja também importante fixar os profissionais, nomeadamente os médicos e enfermeiros especialistas, no Serviço Nacional de Saúde. Não é necessário propriamente formar muito mais, mas é necessário que eles não fujam para o privado e para conseguires ficar com maternidades abertas. Mas eu acho que, no geral, os médicos têm grandes esperanças com esta nova gestão do Serviço do Ministério da Saúde e com o CEO. Que as coisas melhorem. Sim, olhando aqui para a degradação das condições de assistência materno-infantil, eu sei que esta pergunta pode ser um bocado dura para te fazer, mas já aqui falaste aqui do privado e eu gostava de perguntar se hoje é melhor ter filhos no privado. Se há números na possibilidade de podermos ter no privado. Então, olha, são perguntas difíceis, de facto. Eu acho que é um tema muito difícil. É um tema muito difícil e que mexe muito com as emoções e com os medos das pessoas. Mas também só queria dizer sobre a saúde materno-infantil, e já pegando a tua pergunta, houve um estudo que foi muito falado, que mostrava Portugal como um dos piores sítios em termos desses maus tratos obstétricos. Sim, a Ordem dos Médicos lançou uma correção a dizer que não é o terceiro, afinal. É o quarto, estou a brincar. Não, exatamente. É porque os estudos científicos têm sempre muito que se lhe diga e é preciso olhar para os dados antes das conclusões que nós tiramos, principalmente quando os jornalistas pegam num estudo e mostram uma determinada conclusão. E foi de facto lançado não foi uma correção, foi uma carta ao editor, que é tu escreveres ao editor de uma revista e dares a tua opinião sobre aquele estudo, e foi de facto refutado essa análise estatística que nos colocava entre os piores, porque não somos mesmo, apesar de tudo. As estatísticas, do ponto de vista de números, não mostram melhores resultados nos hospitais privados. Mostram mais intervenção, mostram mais cesarianas, mostram mais partos instrumentados. E, portanto, do ponto de vista de intervenção, eu não sei se te posso dizer que seja melhor ter um parto num hospital privado, se aquilo que também depende dos hospitais privados, se aquilo que procuras é do ponto de vista de intervenção. Mas qual é que é a grande diferença? Num hospital privado, escolhes o teu médico. Tens toda a gravidez, tens uma consulta com ele, crias uma relação de confiança com este médico e, portanto, quando tu vais para a sala de parto, o médico já te conhece bem, tu já o conheces bem, já sabem o que é que cada um acredita e já conversaram sobre os diferentes cenários, e isso faz com que exista muito maior aceitação e muito maior tranquilidade, e isso pode ser melhor. Para além das condições físicas, que eu nem vou falar, que são muitíssimo melhores num hospital privado. No entanto, eu tive os meus filhos num hospital público, eu teria novamente num hospital público, eu aconselho sempre o meu hospital, o Santa Maria, passando a publicidade, para ter um filho, porque eu acho que existe muita segurança médica. Não, eu também trabalho num hospital privado, portanto eu não posso dizer que seja mau para lá ter um parto, mas acho que depende muito do médico que te segue.
Sim, e olhando aqui, deixando a lupa da ginecologia e obstetrícia e olhando para o SNS, como é que vai a saúde desse nosso tão querido SNS? Eu costumo fazer esta pergunta aos médicos que aqui vêm e não é numa de estar aqui no bota-baixismo e falar mal, mas é numa de percebermos o que é que se pode fazer, olharmos para o futuro de uma instituição que nos diz tanto e que é tão importante para nós enquanto sociedade. Olha, há mil e uma coisas que nós podemos falar sobre o SNS, sobre os problemas do SNS. De facto, acho que já toda a gente percebeu que o SNS está em graves problemas, seja de sustentabilidade, do ponto de vista económico, do ponto de vista de recursos humanos, mas eu vou aqui, como não temos tempo de falar de tudo, escolher acima de tudo a parte dos recursos humanos e daquilo que está a ser a saída de médicos e de enfermeiros, que está a deixar um gap geracional gigante, né, que tens médicos mais próximos da reforma e depois outros muito novos, e a mim parece-me que muitas vezes quem nos governa ainda não entendeu qual é que é o problema. Quando ouço declarações de políticos que dizem que aquilo que vamos fazer para solucionar é abrir mais escolas de medicina, criar mais médicos, quando já se percebeu que não é esse o problema, que o que está a acontecer é que, número um, no final os médicos não escolhem uma especialidade, há muitos médicos que tiram o curso de medicina e que não vão para a medicina clínica, vão para a investigação, vão para a indústria farmacêutica, vão para consultoras. Portanto, há muito isso, e depois há muitos médicos que, acabando a sua especialidade, não ficam no Serviço Nacional de Saúde, e isso é que me parece que está a ser dramático e que está a terminar lentamente com o Serviço Nacional de Saúde. E uma coisa que temos visto acontecer, e eu acho que a pandemia foi a machadada final, e que é muito frustrante mesmo para quem está a trabalhar. Imagina, tens um caso oncológico que é diagnosticado. A partir daí tu tens um número de timings, de tempo, para fazeres determinados exames, para seres operado, para fazeres um exame, para iniciares quimioterapia. E é frustrante tu veres que não estás a conseguir manter esses timings, que os doentes estão a ser maltratados nesse sentido e que isso está, obviamente, a condicionar a sua sobrevivência. E tu sentes alguma mudança desde que saiu a ministra Marta Temido, ou ainda é muito cedo? Não, ainda é muito cedo. Para falar de mudanças? É muito cedo para falar de mudança. Mas vês no tom desta nova liderança esperança? Vejo, mas eu acho que é sempre bom, sempre que nós temos uma coisa nova, não é? Temos esperança que alguma coisa mude. É muito mais provável que mude do que quando temos a mesma pessoa. Portanto, sim, eu tenho esperança e acima de tudo tenho esperança neste novo cargo e em particular com a pessoa escolhida, que é o Dr. Fernando Araújo. E eu acho que no geral aquilo que eu ouço dos meus colegas é que têm esperança que mude alguma coisa. Agora já sabemos que às vezes é difícil mudar, o Estado é uma máquina muito pesada, é difícil fazer mudanças, mas eu acho que são mesmo muito necessárias. O que é que achas que é preciso para motivar os jovens médicos a querer ficar no SNS? Acho que é preciso, acima de tudo, obviamente que a parte de remuneratória é importante, mas acima de tudo condições, no sentido que, imagina, nós temos no nosso contrato fazer até 150 horas extraordinárias, portanto, para além de trabalhar as 40 horas por semana, horas extraordinárias. A maior parte dos médicos chega a fevereiro ou março já cumpriu esse máximo de 150 horas. Então isto é um bocadinho da nossa geração, não é? Cada vez mais as pessoas não querem só ganhar mais dinheiro, também querem ganhar qualidade de vida. Tempo. E tempo, exatamente. E muitas vezes aquilo que os mais jovens querem até não é ganhar mais dinheiro, é, obviamente, ganhar normalmente, serem valorizados, crescerem na carreira e não serem obrigados a ter tantas horas extraordinárias. Sim. Olha, a Marta Temido dizia que precisamos de mais médicos, de mais ginecologistas, mas que precisamos, sobretudo, de nos organizar melhor. Achas que é uma questão de organização? Acho que é uma questão de organização, até falamos muitas vezes dos médicos, mas obviamente que o Serviço Nacional de Saúde não é só médicos, existem outros profissionais e eu acho que há certas coisas que nós podíamos fazer, nomeadamente não ter médicos a fazer trabalho não médico, por exemplo. Se tu tivesses mais um apoio, por exemplo, administrativo, que até se formos falar da parte económica, em teoria, seria mais fácil contratar mais administrativos do que mais médicos, então se calhar tu podias ter os administrativos, eu escusava estar a ligar pelo meu telemóvel aos doentes para chamar para uma consulta ou para marcar uma cirurgia, e eu estava a poupar o meu tempo para fazer outras coisas que seriam mais importantes e para as quais eu estudei. Portanto, nesse sentido, eu acho que é uma questão de organização, e mesmo da parte dos enfermeiros, terem mais autonomia, fazerem mais funções para as quais eles são perfeitamente aptos, e se cada um fizesse mais, estaríamos melhor organizados. E este problema do SNS, achas que é um problema sistémico ou é um problema com cores políticas?
Raramente temos outras cores políticas para ver a diferença, não é? PS, ali entre o laranja e o cor-de-rosa. Exatamente, eu acho que é preciso abrir, eu acho que é preciso atualizar-nos nas diferentes formas de organizarmos um SNS, e nós basta estudarmos outras organizações do sistema na Europa. Eu acho que tem havido muita resistência das cores políticas a olhar para o SNS de outra forma. Eu acho que não tem que ser só pôr dinheiro, que não é bem aproveitado. Acho que se poderíamos olhar de outra forma o SNS, portanto. Olha, tu és muito curiosa e não investigas só temas ligados à tua área de especialidade. Fizeste outros cursos, nomeadamente um curso de médica de emergência, do INEM. Sim. Já foi necessário usares o que aprendeste nesse curso? Já foi, porque tu aprendes bases de atuares em emergência. Eu sempre sempre tive curiosidade, os médicos vão naqueles carrinhos amarelos com toda a velocidade para algum sítio, e achei que seria bom para mim fazer, e foi incrível, aprendi imenso. Aprendi que é um trabalho muito duro, é muito duro tu entrares pelas casas das pessoas numa situação em que as pessoas estão doentes, que estão aflitas e estão nervosas. Vulnerabilidade total, não é? Vulnerabilidade total, e eu acho que nós nem imaginamos o que é que existe por Lisboa. Eu só fiz trabalho em Lisboa, o que é que existe por Lisboa fora, as condições em que as pessoas vivem. Às vezes é um choque de realidade gigante tu entrares assim num bairro difícil, na casa daquela pessoa, um baleado, ou uma pessoa que está morta há 1 ou 2 dias, ou outras situações. E aprendi muito, acima de tudo, a sistematizar a minha cabeça, porque nós na medicina tentamos ser muito sistemáticos. Onde é que olhamos primeiro para sermos rápidos e para conseguirmos fazer um diagnóstico e salvar uma pessoa. E portanto, como é muito de salvar naquele momento, foi incrível. Neste momento estás também a fazer uma pós-graduação em terapia de casal e sexologia clínica. Achas que te pode ajudar enquanto médica, ou gostavas de ser terapeuta mesmo? Não gostava de ser terapeuta, mas tenho muitos casos de doentes com problemas desse foro, e gostava de saber ajudar melhor. E por isso é que procurei essa pós-graduação, para melhorar o meu conhecimento nessa área, que é uma coisa que nós falamos muito de cancros e de incontinências urinárias e de endometriose, mas depois falta-nos algo que não é risco para a vida, mas que é tão importante para a nossa qualidade de vida, e portanto achei que tinha essa lacuna e procurei essa pós-graduação, e está a ser ótimo. É uma coisa que tu procuraste, mas que já vem aqui da adolescência, porque tu, além, tiveste um blog e onde escrevias, gostavas muito de escrever, escreves muito bem, posso aqui garantir, e de forma, dizias-me tu, a sobreviver às dificuldades da adolescência, interessavas-te na altura pelo estudo da psicologia, pelos tipos de personalidade, pela interpretação da linguagem corporal. É uma coisa que já vem lá atrás. É verdade. Aliás, eu queria psiquiatria, como também disseste na introdução. Fascina-me imenso essa área. Acho que é super interessante, e acho que agora já é mais falada, mas quando nós éramos adolescentes praticamente não se falava. Não, agora a saúde mental está a sair do armário totalmente. É isso, e a violência obstétrica. mas de facto é muito importante, e ajudou-me imenso a passar a adolescência e tentar compreender as pessoas, e de facto li esse livro, o pequeno livro da linguagem corporal, que é super interessante e que me ajudou a aprender a compreender as pessoas e a avaliá-las, e eu acho que isso é ótimo. É uma boa ferramenta para o dia-a-dia. Sim, também é um episódio interessante. Durante a escola houve uma professora que te disse, durante uma apresentação oral, que parecias cega, porque estavas sempre a olhar para o chão. Sim. E tu levaste essa crítica muito, não foi a peito, mas levaste-a a sério, e foste investigar sobre como falar em público, foste ler sobre o assunto. O que é que descobriste, e de forma é que uma pessoa que tem medo de falar em público o que é que pode fazer, o que é que pode descobrir para contornar essa condicionante? Sim, é verdade, eu era muito tímida e acho que ainda sou. Não gosto muito de falar à frente de muita gente, nem pouca se for passar na rádio, mas pronto, lá aceitei vir aqui. E não, às vezes não estás a ver os nossos ouvintes. É isso. Mas de facto achei que aquilo era. Tinha dificuldade em encarar as pessoas, então li muitos livros, fiz formações e fui aprendendo truques pequeninos. Imagina. Treinares, a maneira como treinas quando vais fazer uma apresentação. Lembro-me de achar muita piada um truque que me disseram, vou aqui partilhar, pode ser o tipo alguém, quem sabe, que é: se tu fores falar, imagina que vais falar assim para uma plateia grande, está num anfiteatro, fingires que conheces pessoas da plateia, para cumprimentares as pessoas enquanto passas, para te dar aquela confiança naquele momento difícil que é quando tu estás a andar para um palco, ou certas maneiras de tu pôres as mãos. Tudo isso foram truques que eu fui aprendendo e que me ajudaram. Depois descobri que gostava de dar aulas
médicas e foi um bocadinho por aí, porque senão nunca lá tinha chegado. Sim, olha, tu já aqui disseste que foste mãe recentemente, há cerca de 5 meses, de 2 gêmeos verdadeiros. Como é que é estar do outro lado? E quem é que te acompanhou? Foste tu a ti mesmo? Não, nem pensar. A minha atitude foi muito conversem comigo, claro, mas eu confio na minha equipa médica. Sim. Que eu acho que é aquilo que nós deveríamos, se tivéssemos a sorte de confiar nos nossos médicos. Acompanhou-me uma médica do meu hospital, a doutora Mónica Centeno, e acompanhou-me também um ecografista, que foi o Dr. Álvaro Cohen, de quem eu estou aos dois muito agradecida. Eu acho que foi muito bom para mim estar do outro lado. Foi bom para mim enquanto mulher, foi bom para mim enquanto profissional. Sem dúvida que vai mudar a minha forma de ver a gravidez, vai aumentar, vai melhorar a maneira como eu compreendo os medos e as angústias. Sim, a empatia aumentou de certeza porque estiveste nesse lugar. Mas houve alguma coisa que tivesse mudado, que tu não vias e passaste a ver, de alguma forma? Sim, por exemplo, eu não compreendia certa ansiedade que havia e agora compreendo muito melhor, porque quando tu estás do outro lado, e agora com a pediatria, não é? Com os meus filhos quando estão doentes é a mesma coisa, quando tu estás do outro lado, quando tu fazes uma mesma coisa, imagina, tens uma tarde, tens 20 consultas, é difícil e para mim é sempre extenuante tu manter-te sempre a entender as dúvidas daquela mulher ou daquele casal e perceberes que são dúvidas muito... que tens que valorizar, e quando tu percebes os teus medos e percebes que há tantas dúvidas e hoje tenho aqui uma dor e hoje mexeu menos e será que é normal e que isso também te acontece, eu acho que entendes muito melhor, vou passar a ser mais paciente. Eu acho que já era, eu tentava ser pelo menos, mas acho que vais-me entender ainda mais. E ainda estás em pós-parto? Isto para te perguntar quanto tempo é que pode durar um pós-parto? É até o período de regressar novamente? Não. O pós-parto nós normalmente consideramos um ano de pós-parto. É um ano? Sim, Okay. mas... o período de regressar também depende muito se estás a amamentar, se não estás a amamentar, se estás a tomar a pílula, se não estás. Portanto, tudo isso vai depender e, portanto, não é por aí que nós nos regemos. Sim, tal como a saúde mental saiu do armário, como já aqui dissemos, parece que o pós-parto também tem saído. Sempre se fala muito do parto, mas pouco do pós-parto. Eu sinto que agora há uma tendência de focarmos também no pós-parto por ser uma fase tão difícil para muitas mulheres, não para todas, mas para muitas, e também se fala cada vez mais, por exemplo, da depressão pós-parto. Não é um conceito assim tão estranho e não é só para pessoas malucas como as pessoas que vão à terapia. É super comum. É muito comum. É muito comum. É verdade, fala-se cada vez mais do pós-parto e bem, existem muitos desafios no pós-parto. Existia uma tendência para após o parto só se pensar no bebê e esquecer-se um bocadinho a mãe. Mas a verdade é que há muitos desafios, seja na amamentação, seja nas mudanças, nas alterações do humor, e sem dúvida que a depressão pós-parto é muito importante. Todas as mulheres, ou não todas, mas 85% das mulheres vai ter aquilo que se chama o baby blues, que é uma sensação de tristeza que não se percebe bem de onde é que vem, que pode acontecer entre 5 dias a 2 semanas após o parto. Isso é normal acontecer, faz parte das hormonas e depois faz parte da mulher sentir que já não é ela que tem o seu filho, que já não é a mais importante, mais aquelas... todas as dificuldades que existem, da subida do leite, etc., e da dificuldade de não dormir, mas quando o baby blues se impõe e se mantém agravando, como sensação de tristeza, não consegues fazer nada, não consegues descansar, já não tens interesse sequer a tratar do teu bebê, então aí pode surgir a depressão pós-parto, que é muito comum, são 10% das mulheres, então são muitas mulheres, e depois há quase vergonha de dizer, porque se é suposto ser a fase mais feliz da tua vida, porque é que é uma culpa, não é? É uma culpa, existe essa ambiguidade. E como é que uma mulher pode superar a situação de uma depressão pós-parto? Imagino que estar bem rodeada, não é? De família, amigos, mas também de profissionais. Sim, quando nós estamos a falar mesmo de depressão, portanto um diagnóstico clínico, é porque está a precisar de um acompanhamento de psiquiatria. Existem psiquiatras que se dedicam principalmente ao pós-parto e que pode precisar ou não de medicação. Isso vai depender de caso para caso. E depois, claro, uma boa rede, um bom suporte de família e amigos é fundamental. Eu aprendi, nunca tinha pensado nisso, que as coisas mais importantes que tu fazes a uma mulher pós-parto é dar esse aconchego, nem que seja comida e não propriamente estar em casa e não permitir viver aquele momento. E olha, como é que sentes que Portugal olha para uma mulher grávida do ponto de vista laboral? Ainda há relatos de mulheres em entrevistas em que lhes perguntam se a pessoa está a pensar em engravidar e que isso pode ser uma desvantagem no caso de uma mulher querer de facto engravidar. Pode significar mesmo não ser contratada. Sentes que há uma evolução, apesar de ainda haver
relatos deste género? A experiência que eu tenho também é de ouvir relatos e ouço muito nas minhas consultas. Efetivamente, Portugal não é dos sítios piores do ponto de vista de proteção de gravidez e mesmo da proteção de pós-parto. Acho que temos políticas justas nesse sentido, mas eu ouço muitas doentes minhas e principalmente doentes que têm trabalhos, imagina, empregada de limpeza, servir à mesa, trabalhar em supermercados, que precisam de adaptar o seu tipo de trabalho, porque não podem, obviamente, uma mulher grávida de 6 meses não pode fazer a mesma coisa que uma mulher não grávida e existe uma grande resistência a fazer essa alteração. Existe até um aconselhamento para entrar em baixa da mulher, o que obviamente não é uma escolha clínica, a mulher precisar de baixa de gravidez ou não, mas existe muita dificuldade nessa adaptação. E também hoje tive várias amigas minhas a quem lhes foi perguntado se queriam engravidar ou não, e acredito que isso possa ser algo de exclusão para não ser selecionado para um emprego, que é obviamente extremamente condenável. E sentes que a nossa geração quer ter filhos? Eu ouço muitas vezes que eu gostava, mas isso vai atrasar-me profissionalmente, agora que estou a ter muito trabalho, isto vai fazer com que esse trabalho fique um pouco para trás e nunca houve tantas mulheres emancipadas, apesar de ainda haver um longo percurso a fazer, nunca tivemos tantas mulheres a emancipar-se. Sentes que a ideia de que um filho é uma prisão pode estar a ser desconstruída, agora que temos também tantas influencers no Instagram a ter bebés e a mostrar que conseguem ter vidas bonitas, preenchidas e ter filhos cedo, contribuindo para subirmos a taxa de natalidade em Portugal, que tanto precisamos. É verdade. Apesar do trabalho de uma influencer poder não ser exatamente um trabalho clássico, não é? E poder facilitar esse aspecto. Mas eu acho que as mulheres querem ter filhos, acho duas coisas. Para já querem ter filhos cada vez mais tarde. Nós temos uma idade média de primeiro filho de 31 anos e antigamente era de 23, portanto há 10, 15 anos, portanto tem subido muito. E acho que cada vez mais há mulheres que simplesmente dizem que não querem ter filhos, o que também é uma novidade e que é algo que nós quase que existe uma programação para a mulher ter que ter filhos. Isso é uma coisa que nós também temos que compreender. E muitas vezes há aquela coisa de tentar convencer uma mulher que diz que não quer ter filhos, que deve querê-lo. Eu acho que nós somos todas diferentes e pode haver mulheres para quem a maternidade não é um desejo e isso é perfeitamente de considerar. Outras mulheres querem ter filhos mais tarde e depois entramos aqui em questão com a infertilidade, que é também um problema cada vez maior em Portugal. E há inclusive mulheres que... Era aí que eu queria vir, porque tudo bem que queremos ter filhos mais tarde, muito também por causa da vida profissional, mas depois podemos confrontar-nos com questões de infertilidade. E falando da procriação medicamente assistida, há em Portugal não é propriamente toda a gente que consegue ter acesso a este tipo de técnicas, ou é? Não, no geral são mulheres até aos 40 anos. Sim. Imagina que uma mulher no SNS recorre ou pede esta procriação medicamente assistida com 38 e fica em espera. Faz 40, o que é que acontece? Deixa de espera com 38, por partes. A mulher tem que ter um parceiro ou não. Neste momento é possível teres um filho sem teres um parceiro, mas é extremamente demorado no Serviço Nacional de Saúde porque há muito poucos dadores. Se tu quiseres, vamos pensar num caso clássico, tu tens um companheiro, queres ter um filho, não consegues engravidar há um ano, que é a definição para a infertilidade, um casal que tem relações sexuais regulares e que não consegue engravidar durante um ano, inscreves-te no Serviço Nacional de Saúde. Desde que sejas inscrita até aos 39 anos, como a lista de espera é de mais ou menos um ano, tu que tens acesso a esses tratamentos. Depois disso, infelizmente, não. E também não são infindáveis, são só 3. E sentes que o SNS tem capacidade de resposta? Não, porque a maior parte dos casos esperam, o tempo máximo é 1 ano e ao final de 1 ano tu recebes um cheque. Se o hospital não tiver capacidade de responder ao teu caso, és mandado para o privado, com o público a pagar. Portanto, para já tens que esperar 1 ano, o que é absurdo e extremamente doloroso para os casais que estão a tentar ter um filho, que é um processo muito difícil. E depois ainda tens uma coisa com a qual eu de facto não concordo, que é teres uma contratação do público ao privado para fazer um tratamento no privado, enquanto podias estar a usar esse dinheiro para melhorar as tuas condições no público. Ou seja, isto é um bocadinho a questão da organização que nós falávamos há pouco, não está a fazer muito sentido. É como os valos cirúrgicos, pessoas que não são operadas num determinado tempo vão fazer em hospitais privados. Sim, e a fertilidade é de facto afetada pela idade, ou seja, os números comprovam mesmo que uma mulher com mais de 30 anos não é tão fértil como uma mulher
Com mais de 20? A nossa fertilidade, infelizmente, vai sempre diminuindo, mas não podemos dizer que uma mulher de 40 não engravida de certeza, ou uma mulher de 35 não engravida de certeza. Temos duas coisas. E, efetivamente, a qualidade dos nossos ovócitos vai diminuindo ao longo do tempo. E isso não é uma coisa que é do género, fiz 34 anos, agora ficou muito pior. Sim. Não. Vai diminuindo e vai dependendo se tens outros problemas, fumas ou não fumas, és obesa, tudo isso vai ter uma implicação na qualidade dos teus óvulos. E depois é também os próprios problemas da gravidez, que tens uma gravidez de risco, quanto mais tarde tens, principalmente chegando aos 40 anos, acabam por aparecer muito mais problemas, tensão alta, diabetes, que seriam evitáveis se tivesses filho mais nova. Mas as mulheres podem não ter um filho só porque a vida não se proporcionou, não encontraram a pessoa certa, não têm capacidades económicas. Está tanta gente da nossa geração que não consegue comprar uma casa, que não consegue fazer uma poupança, e ter um filho é caro. Sim. E também há muitas mulheres que então, também por isso, embora a parte económica aqui não entre porque é um procedimento caro, que acabam por congelar os seus ovócitos, que também começa a ser uma coisa que se ouve cada vez mais. E qualquer mulher pode fazê-lo? Não podes congelar os ovócitos só do ponto de vista de não quereres ter filhos naquele momento no Serviço Nacional de Saúde. Isto é público. Tu podes congelar se for, por exemplo, se tiveres uma neoplasia e se fores fazer tratamentos de quimio e de radioterapia que vão deteriorar a qualidade dos teus óvulos. Nesses casos guardamos, nesse caso faz-se no sistema público. Olha, agora no espectro oposto, mulheres que não querem ter filhos e que recorrem à pílula, que mudou a vida de muitas mulheres quando surgiu. A pílula acaba por ser ainda controversa, apesar de ser uma maravilha para tantos casais, há pessoas que ainda têm alguma desconfiança. Como é que vai a pílula nos tempos de hoje? Já não é como as primeiras que a humanidade teve acesso. Recomendas a pílula? Recomendo muitas vezes a pílula. Olha, a pílula é um medicamento super poderoso. Ela mudou a vida das mulheres, como tu disseste e muito bem. Desde os anos 60, a emancipação das mulheres não seria nada sem a pílula. Mas a pílula é um medicamento e deve ser feito de acordo com a prescrição médica. E muitas vezes o que acontece é que tu usas a pílula da tua amiga, da tua mãe, ou que já usaste há 10 anos atrás. E aí começam a aparecer alguns problemas relacionados com a pílula. Ouvimos sempre na televisão de vez em quando um caso de uma mulher que teve uma trombose, portanto um coágulo que foi ou para o cérebro, ou para o pulmão, ou para a perna, provocado pela pílula. E efetivamente a pílula aumenta muito raramente, em muitos milhares, o risco trombótico, e por isso é que não pode ser prescrita a toda a gente. Mulheres que fumem, mulheres que sejam mais velhas, mulheres que sejam obesas, mulheres que tenham enxaqueca com aura, são tudo situações que carecem de um cuidado muito especial relativamente à pílula. Mas a pílula pode ser tratamento até para casos de dismenorreia. E pode contribuir para a infertilidade de alguma forma. Se uma mulher usar muitos anos a pílula, também já ouvi isto uma quantidade de vezes e nunca se percebe se isto é mito, se é desinformação ou se é verdade. A resposta é não. A pílula não tem impacto na infertilidade. O que é que acontece? A pílula pode atrasar ligeiramente. Número 1. Se tu tomares a pílula, imagina, durante 15 anos, é normal que a seguir tu parares no dia a seguir ou no mês a seguir não voltem os teus ciclos menstruais normalíssimos. É normal que o corpo demore algum tempo a voltar. E tu tens 70% das mulheres retomam em 3 meses, 90% em 6 meses. Portanto, o que os estudos mostram é que se tu tiveres uma mulher que parou a pílula há pouco tempo e outra que não fez a pílula ou que parou há muitos anos, tu tens uma ligeira diminuição da fertilidade ao final de 3 meses. Mas ao final de um ano é igual. Ou seja, o que eu digo às minhas doentes é a pílula não vai impactar a fertilidade a longo prazo, mas pode atrasá-la ligeiramente ou dificultar naqueles primeiros meses. Portanto, se para uma mulher é muito importante engravidar no mês X para ter o mapa astral Y, então tem que parar a pílula com antecedência para aumentar a sua probabilidade. Catarina, tu foste vice-curadora dos Global Shapers, não sendo partidária, também tens uma certa vertente política, uma ligação ao associativismo também. Vieste, por exemplo, na equipa de Fernando Araújo a contribuir para que o nosso SNS andasse para a frente? Já tem uma equipa muito forte. Não sei, eu não me importaria, não me imagino toda na vida política, mas imagino-me como consultora de algumas áreas, porque acho que às vezes é importante tu teres alguém do terreno. Eu gosto muito do que faço, gosto muito de trabalhar mesmo com as mulheres, portanto não me imagino a mudar assim a minha vida, mas acho que gostaria de participar na criação de políticas de saúde, seja na ginecologia obstetrícia ou noutras áreas, e portanto por aí sim, mas não propriamente como política. Isto porque eu estou sempre a tentar puxar mulheres para a liderança, precisamos de liderança no feminino, e eu sei que tu vês isto de ser mulher como uma vantagem e não como uma desvantagem mesmo em cargos de desfia e decisão. Até numa especialidade como a minha, que são
tantas mulheres, normalmente quando tu olhas para as Sofias tu vês homens, não é? Agora eu acho é que nós temos que tentar buscar as nossas aquilo que é de particular de seres uma mulher, nomeadamente na minha profissão, que posso ter, apesar de muitas mulheres preferirem ginecologistas homens, eu tenho colegas espetaculares Eu já homens. ouvi essa, que são mais meiguinhos. Portanto, nada contra, tudo espetacular, mas acho que temos que tentar surpreender quando ninguém está à espera de nós. Nós podemos dar essa cartada. Sim. Mas não sei se posso dizer que seja uma vantagem propriamente, porque mesmo na medicina que há tantas mulheres, continuamos a ter uma tendência para as Sofias serem homens, mas temos que continuar a combater isso. Por falar em homens, tu tens agora 2 na tua vida, muito pequeninos. Tens assim já algumas ideias formadas sobre a educação que queres passar? O que é, se pudesse assim, pôr numa cápsula aquilo mais importante que queres passar aos teus bebés, o que é que seria? Olha, número 1, eu gostava muito que tivessem uma visão leve da vida, com bom humor, com curiosidade do mundo, e que se fossem tranquilos, que não tivessem essa agressividade contra tudo o que se rodeia, porque eu sinto que a geração mais nova, lá vou falar como velha, não é? Eu também... Estamos a ganhar uma certa idade. Estamos a ganhar uma certa idade, Sim. mas sinto muita agressividade na geração mais nova, muita competitividade, e eu gostava que isso não acontecesse. Gostava muito de lhes passar independência. Às vezes podemos ter a tendência a um grande apego e não deixar os nossos filhos voar. Espero ser capaz de deixar que eles encontrem o seu próprio caminho, seja aqui ou fora de Portugal, mas sempre com um espírito aberto, igualdade no mundo, e que melhorem este mundo. Que sejam umas crianças rodeadas de livros como tu foste também. Espero que sim, Sim, e tu que em casa fazias serviços ao domicílio, tais como o cinema ao domicílio e um jornal familiar. Este aqui intrigou-me. Já sabemos que política não, na altura achavas que o mundo dos negócios seria o teu futuro, e este jornal familiar intrigou-me. Fazias um jornal para os leitores que eram a tua família. Eu queria, exatamente, fazia sobre as histórias da família, quem é que fazia anos, reportagem à família, árvore genealógica. Era assim o meu negócio para ganhar algum dinheiro. Depois era pago, como é óbvio, era mesmo uma mulher de negócios antigamente. Sim, e faz essas brincadeiras que tinhas na infância, isto veio tudo da tua cabeça? Acho que sim. O meu pai é economista, portanto, Sim. se calhar tem algum bichinho que me foi pregado, mas não, eu gostava muito de brincar sozinha. Tenho um irmão, mas é muito mais novo, portanto, não brincava assim tanto com ele. O que é que imaginas a brincar com os teus bebés daqui a 2 anos? Já vão ser Sim, assim, eles já vão brincando, não é? De brincar. Olha, eu imagino muito a mostrar-lhes coisas. Não sei, não tanto a brincar, não é? Mas a mostrar-lhes coisas, a mostrar o mundo, a fazer viagens, a ir a museus. Eu acho que isso vai ser incrível. E sim, espero que depois conseguir que eles leiam, porque eu acho que é ótimo. E tens conseguido dormir bem? Não. Não? Estou na fase em que não te deixam dormir. Coitadinhos, é porque eles são 2, não é? Percebes? Quando um está calado é muito provável que o outro esteja a chorar, mas pronto, há de melhorar, mantemos-nos fortes. Sim, sentes que é muito diferente se tivesse, em termos de trabalho, se tivesse, em vez de gêmeos, só um? Eu nunca tive só um, portanto isto é a realidade Sim. que eu conheço, não é? Mas o que eu sinto é que às vezes, quando um está a dormir, eu podia estar sossegada, mas o outro está Eles acordado. não acertam na hora de Infelizmente adormecer. não, eu continuo a tentar. Olha, em relação à licença de maternidade em Portugal, achas que é o tempo que tem de ser? Acho que em Portugal não temos políticas más, não temos políticas tão abertas como no Norte da Europa, que chegam a ter 2, 3 anos de licença se pretenderem. Acho que não é mau comparativamente com outros países. Claro que nós gostávamos sempre que fosse melhor. Não estou particularmente insatisfeita, até porque eu acho que é muito duro estar de licença de maternidade, no sentido que... E aqui uma salva de palmas às mulheres que decidem deixar um bocadinho os seus empregos para ficar a tomar conta dos seus filhos. É muito difícil estar um dia todo a criar de 1 ou 2 crianças, e o nosso emprego faz-nos muita falta, principalmente quando nós gostamos do que fazemos. Mas nós em Portugal vai aumentando o número de meses, podes ter até 9 meses, embora eu acho que existe um grande corte no salário para quem escolhe uma licença maior, que me parece que não deveria ser tão evidente, devia ser melhor pago quando uma mulher decide ficar 9 meses com o seu filho, e é muito mal pago. E tu já tens saudades do Santa Maria? Já. Quando é que voltas? Em Para lá. janeiro. Em janeiro, no início de 2023. Vai começar 2023 em grande. Portanto, quem quiser marcar uma consulta é a partir de 2023 com a Catarina. Exato. O melhor amigo chama-lhe Super Mega Reis de Carvalho, porque diz ele, a Catarina não é uma mulher, é uma super mega mulher. É uma grande filha, sempre tomou conta dos pais e há 5 meses foi mãe, pela primeira vez, de 2 meninos gêmeos verdadeiros. Viver este período tem-na feito crescer em várias vertentes, incluindo como médica. Considera que é bom e importante estar do outro lado. Era uma criança tímida, boa aluna e bem comportada, adorava
adorava ler. O primeiro livro que leu foi Os 5, na Ilha do Tesouro. Lembra-se de ficar imediatamente cativada por aquela forma de sonhar acordada. Os 5, o Triângulo J, Uma Aventura e as Viagens no Tempo fizeram-lhe companhia na infância e na adolescência. E nunca ia a lado nenhum sem um livro. Ainda hoje não sai de casa sem o Kindle. Adora aprender e está sempre a tentar obter o maior número possível de ferramentas para ajudar as doentes. Considera importante manter ligação com outras áreas da medicina e, por gostar da adrenalina que poder salvar uma vida dá, decidiu fazer o curso de médica de viatura de INEM e adora o ambiente de hospital, em especial do Hospital de Santa Maria. Os amigos chamam a isso Síndrome de Estocolmo, mas ela ainda não desistiu de participar em tentar ressuscitar o SNS. Tem investido na investigação científica e está a fazer o doutoramento na área de monitorização fetal intraparto. A pós-graduação em investigação clínica que fez com a Harvard Medical School em parceria com o FCT foi fundamental para a guiar neste processo e nós agradecemos à Catarina Reis de Carvalho por nos guiar numa conversa tão interessante e fundamental pelo mundo da ginecologia e da obstetrícia na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Muito obrigada. O que vamos fazer?